Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo sobre esse duelo aí dessas três contas: Mercado Pago, Nubank e PicPay. As três dizem que rendem 100% do CDI. Só que na prática isso acontece realmente? Não sei, hein? Spoiler, não acontece. Mas a gente vai ver nos detalhes. Bom, antes de começar o vídeo, quero primeiramente pedir desculpa aí com o áudio. Tá meio chiado, né? Tá um pouco ruim. É que o meu microfone aqui tá meio zoado, né? Mas é o que tem, então vamos embora. E segundo ponto, eu comecei a estudar sobre essa área de finanças, esse tipo de coisa, tem pouco tempo. Então, se eu falar alguma cagada no vídeo aí, você tem mais conhecimento, por favor, pode me corrigir aí nos comentários, né? Deixa a sua crítica ou sua sugestão, fica à vontade. Então, vamos lá. Outra coisa que eu queria também ressaltar é que se você quer ir direto pro ponto aí para ver qual que rendeu mais, qual que rendeu menos e quanto rendeu, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, logo de cara, o minuto do vídeo que eu falo diretamente isso. Então, se você quiser pular o vídeo aí, pode ir direto para lá. Mas eu aconselho você ver, para você entender o que eu fiz aqui, certo? Ok, por que eu escolhi essas três contas? Na verdade, eu não escolhi, né? É as únicas três que têm rendimento automático diário do 100% do CDI. Tá, mas pelo amor de Deus, não me vem encher o saco. Mas o CDB do banco tal rende não sei quantos por cento e também é diário. Ai, tem o CDB, velho. Eu sei, todo mundo sabe que tem um monte de coisa melhor do que isso. Só que o meu foco aqui desse vídeo, né? É rendimento automático, entendeu? Automático, você não precisa fazer nada, só pôr o dinheiro lá e boa. E diário, certo? E que tenha liquidez, né? Óbvio. Você pode tirar e usar a hora que você quiser. Então, dos que eu até criei conta em outros bancos e tal, mas as que tem essas características são só essas três: rendimento diário e automático. Mercado Pago, Nubank e PicPay. Tem mais alguma? Eu não conheço, eu pesquisei, eu não achei. Se tiver, por favor, fala aí que no próximo vídeo, né? Porque eu continuei. Na verdade, eu fiz essa observação durante 30 dias, de 13 de janeiro a 13 de fevereiro. Eu pretendo finalizar esse vídeo até o final de fevereiro, né? Mas eu continuei fazendo essa observação. Então, se você conhece alguma outra conta aí que tem um rendimento também automático, deixa no comentário aí que eu também vou fazer essa comparação. Aí depois, se vocês gostarem, se achar interessante, eu faço um outro vídeo daqui a um tempo, para ver se essa discrepância continua a mesma, se melhorou pro lado de alguém, se piorou. Mas por enquanto é isso aí. Então não tenho nada aqui com o Mercado Pago, nem com o Nubank e muito menos com o PicPay. Na realidade eu quase não uso o PicPay, né? Eu só utilizei ele para fazer esse vídeo aqui e fazer essa comparação. Mas o que eu uso mesmo no meu dia a dia é mais o Mercado Pago e o Nubank. Mas eu também não estou sendo patrocinado nem de longe por eles. Pelo contrário, né? Se eu tiver que fazer um vídeo aqui para fazer algumas reclamações a respeito, principalmente do Mercado Pago ali com o Mercado Livre, tem um material bom também. Mas enfim, o foco do vídeo não é esse. Então vamos começar o vídeo aqui. Para vocês entenderem onde que eu cheguei, e para ver qual que deu mais, qual que não deu menos, ó, eu preciso ter uma meta, né? Tem um objetivo ali para cumprir. E como elas têm rendimento diário, eu preciso ter um objetivo diário para alcançar, certo? Então eu tive que fazer o cálculo do CDI diário e eu já usei ele direto com o imposto de renda, ou seja, a meta que eu coloquei ali para cada uma delas render por dia já é o pior cenário possível. E vocês vão entender por que é o pior cenário possível, já que eu usei a meta. Bom, para começar, para fazer esse valor objetivo aí do dia, eu peguei o valor do CDI, né? Que no começo estava um valor, depois até baixou um pouquinho mais, mas tudo bem. Eu peguei o valor do CDI, dividi por 253. Por que esse número? Porque toda aplicação que rende aí diariamente, ou que está atrelado ao CDI, rende em dia útil. Então, para fazer essa conta, coloquei aqui só os dias úteis de 2020. Então, 253. Com isso, a gente chega a uma porcentagem do CDI por dia útil, certo? E em cima dessa porcentagem desse CDI, eu já descontei o imposto de renda, que é uma tabelinha regressiva, né? Todo mundo gosta, né, brasileiro, né? Qual brasileiro que não gosta de pagar imposto? Mas enfim, eu catei essa porcentagem aqui do CDI por dia e já descontei o imposto de renda. Então, esse resultado é o meu objetivo aí do CDI diário para as três contas, que segundo elas rendem 100% do CDI, então todo dia elas deveriam render essa porcentagem,
que já é o valor diário do CDI, menos o pior cenário do imposto de renda, certo? Bom, e essa é a tabela regressiva do imposto de renda. Como é que isso aqui funciona? Eu calculei sempre os valores em cima desses 22,5%, mas rapidamente aqui funciona assim. Se você faz uma aplicação no tipo dessas contas, ou algum CDB que rende 100% do CDI, ou alguma outra coisa, enfim, se você resgatar o dinheiro em até 180 dias, o valor do IR que você vai pagar em cima do rendimento é de 22,5%. Ou seja, se você deixar mais tempo, o IR vai diminuindo e tal. Mas no meu caso, eu já utilizei sempre esse valor de 22,5%, porque são contas que eu tenho movimentações quase que diárias, então nunca vai passar de 180 dias. Então eu já sempre deixei o CDI diário ali, já descontando o imposto de renda, em cima desses 22,5%. E como que eu fiz o cálculo do rendimento de cada uma dessas três contas? Bom, eu peguei o valor atual que eu tenho, vamos supor no dia de hoje, desconsiderei a movimentação daquele dia, né, do mesmo dia, ou seja, se entrou dinheiro, se saiu dinheiro, desconsiderei essa parte e tirei, né, fiz a subtração com o valor do dia anterior. E essa diferença é o rendimento, esse rendimento automático da conta. E em cima desse rendimento que sobrou, eu faço a porcentagem para ver em porcento quanto que isso rendeu. E vejo e deixo anotado se deu a meta diária lá do CDI ou não. Ok? Não entenderam? Ótimo, vou dar um exemplo aqui melhor. Bom, aqui eu vou dar um exemplo completo então dessa situação. Imagina aqui que você tem um CDI, né, a 4,4% ao ano, que é o valor que estava quando eu comecei a fazer essas análises. Com isso, a gente calcula lá, pela formulinha, dividir por dia útil, a gente tem um CDI diário aí de 0,0174%. E suponhamos que o valor inicial seja de R$650. E no dia seguinte, o meu valor final é de R$500,09. Só que, nesse dia, eu gastei 150. Ou seja, eu preciso desconsiderar esse 150. Então eu pego esse valor final, somo esse 150, já que ele saiu, eu vou ter aí 659 centavos. Então quer dizer que de um dia para o outro eu tive um rendimento de 9 centavos. E aí, fazendo uma análise aqui a mais, o rendimento líquido, né, a gente já sabe que é 9%. Desculpa, o rendimento líquido a gente já sabe que é 9 centavos. O rendimento bruto seria 11 centavos, que seria os 0,174%, que seria exatamente o valor do CDI. Isso em cima dos 650, que é o valor inicial. E o valor líquido, a gente já sabe, né, os 9 centavos, que é o que? É os 11 centavos do rendimento bruto, menos aqueles 22,5% do imposto de renda. Ou seja, 11 centavos menos 22,5% é os 9 centavos que me restaram, que é o valor líquido. Ou isso aqui é a mesma coisa que mais ou menos 0,136% sobre os 650. Então, em vez de fazer todo esse caminho, meu objetivo diário lá de cada conta é render esses 0,0136%, que é a mesma coisa do CDI diário já descontado o imposto de renda. Ok? Bom, vindo aqui para a planilha, vou dar uma passada rápida aí nos campos. Primeiro aqui da esquerda, tranquilo, né? Data, todos os dias que eu fiz a observação. Essa parte azul aqui é tudo referente ao mercado pago, né? Que é os valores que eu tinha em cada dia. Movimentação, quando entrava dinheiro, maisinho. Quando saía dinheiro, vermelhinho, menos aqui. E com base nisso, eu ia calculando os valores e ia vendo o rendimento. E aqui, quando fica vermelho, é um rendimento que ficou abaixo do esperado do CDI. E quando está verde, ficou acima. Respeitando aí aquelas regras que a gente tinha feito anteriormente, que eu já expliquei para vocês. E eu sempre arredondo aqui a quinta casa decimal, para ficar só com 4, para não ficar muita coisa aqui carregando a tela. Então com isso aqui a gente dá para ter uma noção boa já. Bom, aqui no centro, roxinho, é o Nubank, né, óbvio. Mesma coisa, valores, no meio rendimento de cada dia, e aqui as movimentações. E por último, o PicPay. O PicPay, no começo, eu não fiz movimentação. Então, dá pra gente ver aqui que o rendimento dele foi sempre o mesmo. E aí, depois que eu percebi isso, né, mais de um dia, eu vi que não ia mudar de jeito nenhum. Como eu já tinha dito, o PicPay eu não costumo utilizar. Eu comecei a movimentar dinheiro. De uma conta para outra aqui, por exemplo. Entrou 50 aqui, saiu 50 aqui. Então eu comecei a movimentar entre as minhas próprias contas, dinheiro aqui pro PicPay. E com isso a gente conseguiu mudar aqui os valores que ele rendia. Então, daqui pra cá começou a ficar mais equilibrado o jogo. Como eu disse, eu continuei fazendo essa observação. Então, se você achar relevante e quiser ver um outro vídeo daqui a um tempo, uma parte 2, comenta aí, dá like para mim entender que você curtiu o material, que daqui a um tempo eu faço um outro vídeo.
para ver se essa discrepância entre a galera aqui continuou, diminuiu, pendeu para alguém, ou alguém melhorou, enfim. E aqui, no último canto, amarelinho, a gente tem um CDI, que é já aquilo lá que eu tinha explicado, né? Que é o valor do CDI diário descontado do imposto de renda. Ou seja, esse aqui, para quem fala que rende 100% do CDI, esse aqui é o pior cenário diário que eles têm para render. Que na prática a gente vê que não é bem assim, certo? Então, e aqui na metade, né? Dia 6 de fevereiro, né? Já começou a valer o valor atual do CDI, né? Atual, pelo menos pra mim que estou gravando esse vídeo agora, né? Dia 20 de fevereiro. Mas aqui teve mais um corte, né? No Selic. Então o CDI acompanha esse corte. Fica sempre um pouco abaixo. E aqui eu já atualizei o valor. Já caiu para 0,0127%. Mas a regra continua sempre a mesma. Quem está abaixo desse valor fica vermelho. Quem não está, fica verde. E o interessante é que mais de uma vez aqui, por exemplo, no Nubank, teve dia de não render nada. Isso, zero. Aí fica aqui a minha pergunta, né? Não só para o Nubank, Mercado Pago também aconteceu, PicPay também, de render 0%. Como? Por quê? E aí queria que alguém me desse uma resposta sobre isso. Sei lá, né? Vai que tem alguém aí me assistindo. Queria saber, ó, por que dia 20 de janeiro vocês não renderam nada, hein? Estranho. O Mercado Livre, ainda nesse dia aqui, ele me deu uma resposta. Falou que teve um problema lá com o imposto de renda e tal, que no dia seguinte, né, ia me render o dobro, né, que seria compensar o dia anterior. Só que eu vi aqui não vi tanta diferença não. Então, acho que foi só papo mesmo. E também, outra coisa positiva agora para o Mercado Pago, é que ele é mais completo nessa questão de relatório e tal, e tem uma parte lá de movimentação. E lá você consegue ver diretamente quanto que rendeu por dia. Já o Nubank, que o PicPay não. Ele só vai rendendo e para você saber você tem que fazer essa diferença de um dia para o outro. Mas como eu já estava fazendo para dois, né? O que é um a mais? Então eu fiz sempre igual para os três. Mas eu ia lá só para conferir, para ver se estava realmente certo. Mais uma coisa aqui interessante sobre o Mercado Pago, é que de vez em quando ele dá essas bugadas aqui, esquisita. Tipo, aparece lá, evolução do imposto de renda, um valor alto, depois tem rendimento bruto e depois imposto de renda em cima do valor que eles devolveram. É um negócio, sei lá, meio doido, de vez em quando acontece isso. Mas voltando aqui, como vocês podem ver aqui, da galera o Mercado Pago se saiu melhor do que o Nubank, né? O queridinho Nubank e o PicPay. Ah, antes que alguém fale também, no começo do vídeo, acho que eu acabei esquecendo. Tem também o PagSeguro, que ele rende 100% de CDI e tal, só que não é diário. Então, o rendimento dele é como se fosse uma poupança, ele rende toda vez que vira o mês, que já não se encaixa aqui no contexto do vídeo. Então, se você for falar, tem um PagSeguro e tal, corta, não precisa, isso eu já sabia. Tá, mas continuando aqui. Bom, indo direto ao ponto agora, se você acha que eu estou manipulando algum resultado, alguma coisa aí, ó, fica à vontade, tira o print e faz as contas você mesmo, certo? Mas enfim, direto ao ponto, aqui está o rendimento total de cada um deles, tanto do Mercado Pago, Nubank e PicPay. E aqui na direita, o total é a somatória do CDI. Então, para quem diz que rende 100% do CDI, no final desse período aqui deveria ter rendido essa porcentagem, ok? Que é 0,3074%. O Mercado Pago rendeu 0,3181%, ou seja, é 103%, né, arredondado, mais ou menos 103% e meio em cima aqui do CDI. Ou seja, ele de fato rendeu os seus 100% do CDI, considerando aquele cenário pior possível, certo? Se você for colocar o seu dinheiro lá e não for ficar tirando, que é o que eu faço aqui quase que todo dia, seu resultado vai ser diferente, óbvio. Depois de um período, claro. Mas considerando aí esse monte de retirada, movimentação, esse aqui foi o pior cenário possível e desses aqui o Mercado Livre está em primeiro lugar. Ele conseguiu cumprir ali seu 100%, ficou acima até um pouquinho do CDI. Em segundo lugar, a gente tem o PicPay, que rendeu 0,2947%, ou 95,87% do CDI, que é essa meta aqui. E o queridinho aí da galerinha ficou para trás, ficou em último lugar. Na terceira posição aqui, o Nubank rendeu 0,2309%, ou 75,11% do CDI. Olha a discrepância, 3 quartos, né, na verdade, do Mercado Pago.
Ah, mas é valor pequeno aqui, né? Não tem muita coisa e tal. Mas, meu, imagina o dono lá, sei lá, o pessoal do Nubank, que fala que rende 100%, mas na verdade rende 75%. E essa diferença aí na hora que pega o dinheiro de todo mundo? Quanto será que não dá, hein? Uma diferença boa, não? Bom, mas resumindo, foi isso aí que eu queria passar pra vocês. Fica aí, né, o alerta, né, pra não acreditar muito em tudo que a gente vê. E, meu, desconfia. Vai lá, anota, vê, porque nunca é o que realmente falam que é. E novamente, né, ressaltando, se você tem entendimento melhor desse mercado, como é que funciona aqui essas operações, eu falei alguma besteira, o rendimento não é assim que funciona e tal, por favor, comenta aí, fala o que é que eu falei de errado, explica, porque eu também queria entender por que tem dia que não rende nada, por que tem, não é todo dia que rende a mesma coisa. Eu também queria entender isso, mas vendo na prática aqui não é um rendimento linear. Então tem variação, mesmo considerando lá os piores cenários e tal, tem variação. E aqui no final das contas, tive esse resultado, né? Mercado Pago em primeiro, PicPay em segundo, Nubank em terceiro. Então é isso aí, pessoal. Valeu, até mais.